conheço em cada um pessoalmente, mas recebo o abraço da tia aí mesmo de longe. Hoje a tia veio falar para vocês um pouquinho do uso do S, dos dois S's, do C, do SC e do S cedilha. Quando usamos esses sonzinhos? Vamos lá aprender um pouquinho? Primeiro nós vamos falar um pouco da ortografia. O que é a ortografia, né? A ortografia vem da palavra ortos, que é uma palavra grega, né, que exprime a ideia de direito, de reto, de exato, ou seja, uma coisa certa. E grafia, que é uma palavra latina que significa escrever. Então, juntando, né, escrever certo. Ortografia oficial, ou simplesmente ortografia, é a parte da nossa gramática que se dedica a estudar a escrita correta das palavras. Então, a ortografia quer dizer a escrita correta das palavras. Quando nós usamos o C ou o C cedilha, né, muitas crianças, né, erram bastante na hora de escrever, usam o C no lugar do C cedilha ou vice-versa, né, principalmente o C cedilha no lugar do C. Então, vamos prestar bastante atenção nas regrinhas. Nós usamos o C apenas antes das letras E e I. Isso, gente, nós estamos falando do sonzinho Sé, Si, Sá, Sol, Su, tá bom? Então, somente antes das vogaizinhas E e I. Exemplos: coceira, cinema, cócegas, né, o C. E o C cedilha nós usamos apenas antes de A, O ou U. Exemplo: caçamba, paçoca, deixa eu lembrar uma outra palavra aqui, açúcar, né? E palavras que derivam de outras que já possuam C. Exemplo: se ocioso escreve com C, ócio vai ser com C também. Acetato vem de aceto, vença vem de vencer, torção vem de torcer, distorção de torcer, contorcer, excepcional, exceção, licenciar, licenciamento, licença. Após o ditongo, quando houver o som de dois S's. O que são ditongos, né? Vamos relembrar um pouquinho. Os ditongos é quando eu tenho duas vogaizinhas juntas na mesma sílaba. Então, se depois do ditongo houver o som de dois S's, eu vou usar no sufixos aça, aço, ação, sar. Não, vamos voltar lá no ditongo, né? Então, ó, depois dos ditongos, traição, né? Então, eu tenho, antes dos ditongos, eu tenho C cedilha. Coice, o oi, né? É um ditongo, eu tenho C cedilha depois, eu tenho C depois. Nos sufixos, aça, aço, ação, sar, esser, issa, isso, N C cedilha A, U C cedilha A, U C cedilha O. Exemplos: esperança vem de esperar, dentuço vem de dente, ricaço vem de rico, merecer vem de merece. E também escreve-se com C cedilha as palavras estrangeiras aportuguesadas, né? Aquelas que são estrangeiras, mas que têm a linguagem aportuguesada. Por exemplo, mussarela, linguiça, açúcar, palhaço. Palavras de origem árabe, exemplo: açude, alface, alvoroço, celeste, cetim, açoite, açafrão. Com exceções das palavras arsenal, safra, salada e carmesim. Palavras indígenas, né? Também são escritas com C cedilha. A tia pulou um aqui, deixa eu voltar. Açaí, cacique, camaçari, cupuaçu, iguaçu, paçoca, piaçava. Palavras também de origem africana: cachaça, caçula, cangaço, jagunço, lembrança, miçanga, lembrança não, lambança. Palavras derivadas de verbos não terminados em dar, der, dir, ter, tir ou mir. Exemplo: exceção vem de excetuar, proteção de proteger, execução de executar.
Utiliza-se S ou dois S. Quando nós usamos o S ou dos dois S? Lembrando que esse S que nós estamos falando é o S com som de Sá, Sé, Si, Sol, Su. SS nós usamos somente entre vogais. Exemplo, assar, passivo, pessoa, processo. E o S nos demais casos. Exemplos, compensar, concurso, diversão, ofensa. Ou seja, depois de consoantes, nós usamos o S. Palavras derivadas daquelas que já possuem S ou SS, exemplos, ansiedade vem de ansioso, se tem um S permanece, vem de ânsia. Consenso vem de senso, então permanece com S. Em palavras que derivam de verbos terminados em correr, pelir e ergir, exemplo, compulsório vem de compelir, discurso de discorrer, imersão de imergir. Quando nós utilizamos o SC em vocábulos e seus derivados, crescer, acréscimo, acrescentar. Então, se a palavra de origem escreve com SC, as outras derivadas permanecerão com SC. Ascender, de ascensão, ascensorista, consciência, descender, discente, fascículo, fascínio, imprescindível, miscigenação, miscível, nascer, que vem de nascimento, obsceno, vem de obscenidade, etc. Atenção, apesar de discente ser escrito com SC, docente escreve-se com C, tá, gente? São diferentes na hora da escrita e da pronúncia também. Quando utilizamos o S cedilha, em conjugação de verbos que apresentam SC, nasço, nasça, vem de nascer, cresço e cresça de crescer, desço e desça de descer. Qual a diferença então do uso do SC e do S cedilha? É o mesmo do C e do cedilha. Antes de EI, eu uso C. Antes de A, O, U, eu uso o cedilha. E aqui a mesma coisa, SC antes de EI e S cedilha antes de A, O, U. A tia tá morrendo de saudades. Espero que esses slides tenham contribuído um pouquinho para ajudar vocês nas atividades de casa, né? Que seriam feitas em sala, vocês estão fazendo em casa. Espero nos ver em breve, né? Que isso termine logo, que vocês fiquem bem. E a tia tá morrendo de saudades. Um abração e um beijão. Até mais. Beijo!